Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao curso Quem Pensa Enriquece. Vamos lá, jornada um tanto quanto complexa dentro deste módulo, conhecimento especializado. E vamos direto para o que interessa. A gente estava falando sobre vendas e como vendas têm a ver com fluxo de energia infinita e energia inteligente. Fizemos a analogia com a questão do globo de plasma, né? E que cargas d'água tem a ver com o globo de plasma, as vendas. E aí eu mostrei para você o quê? Que você tem o fluxo de energia infinita, o fluxo de energia inteligente, da mesma forma que a energia financeira tem esse fluxo. E a condução energética é a condução do seu processamento de dados, de informação, seja o seu próprio cérebro, seja outras fontes de processamento que você tem. E aí você tem a questão da eficiência ou ineficiência na hora de você conduzir essa energia. E o que é ineficiência? Cara, é intransigência, é obsessão, é mente fechada, sabe? É, digamos assim, uma postura peremptória, uma postura mais arrogante, uma postura de achar que sabe já tudo, ao invés de se abrir ao novo, ao invés de ter mais humildade cognitiva. Quanto mais humildade cognitiva você tiver, mais mente aberta você tiver, mais adaptabilidade você tem. A mente fechada, a arrogância, o orgulho, a vaidade, a presunção, nada mais são do que ilusões que te levam à ineficiência e, consequentemente, à pobreza. Tá? É bom você ter isso bem claro na sua mente. Quanto mais intransigente cognitivo você for, mais próximo da escassez você poderá estar. A menos que você humildize-se cognitivamente. E isso significa também você estar apto ou apta a se defrontar com opiniões contrárias à sua. Tá? E entender por que essas opiniões existem. Entender por que conceitos que podem ser um tanto quanto incômodos para o seu sistema cognitivo existem. Tá? Então tá aqui, geração de riqueza, e aí temos diferença de potencial. Então, vamos lá. Olha só. Qual é a diferença de potencial e resultados do fluxo de energia inteligente através de você? Vimos que quanto menor a resistência que você tiver naquele contexto do fluxo de energia, da mesma forma que você tem a resistência elétrica, você tem resistência à energia inteligente, à energia infinita. Quanto menor essa resistência, maior é o fluxo de energia através de você e mais riquezas você tem. Então, olha só, de qual fonte você bebe? Primeira pergunta. Eu quero que você pense bastante sobre isso, tá? De qual fonte você bebe? Tá? E olha só, três imagens simbólicas aqui, um símbolo do corpo, um símbolo da mente e um símbolo associado ao espírito, tá? E por que esses símbolos aqui? Bom, porque para transmitir qualquer conhecimento, o simbolismo é necessário, tá? Então, pô, Carbone, mas pô, hoje em dia esse shape aqui é considerado frango. Cara, foda-se, entendeu? O que importa é como é que você nutre o seu corpo, a sua mente e o seu espírito. Como é que você absorve esse tipo de conteúdo? De qual fonte você bebe para nutrir o seu corpo, a sua mente ou o seu espírito? Esse é o grande lance, tá? Porque quais são as suas inspirações? E aí é onde eu quero chegar. Se você tem inspirações que têm muito potencial, ou melhor dizendo, muita diferença de potencial em relação a você, o fluxo entre essa fonte e você é maior. Se você aprende de uma pessoa que é muito mais inteligente que você, meu, o aprendizado será maior. Se você está com uma pessoa que é menos inteligente que você, a tendência é você desaprender as coisas, você embrutecer mentalmente. A tendência, tá? Do mesmo modo, se você coloca uma diferença de potencial num circuito elétrico, a tendência é sair do maior para o menor. No sentido, aí você tem aquela coisa do sentido da corrente, o sentido da movimentação dos elétrons, aquela coisa toda, mas qual que é o resumo? É que da mesma forma que sai do maior
da maior concentração de carga elétrica para a menor concentração de carga elétrica. Do mesmo modo acontece com mente, corpo e espírito no contexto do fluxo de energia infinita e energia inteligente. Ou seja, como é que funciona esse fluxo quando você quer alimentar, digamos assim, a sua mente? Que tipo de conteúdo você consome para alimentar a sua mente? E o seu corpo? E o seu espírito? Sequer sabes tu a diferença entre mente e espírito? Você entende a diferença entre, por exemplo, uma ramificação consciente de uma experiência encarnatória da mente em relação ao somatório subconsciente, ao somatório mais profundo do coletivo da mente em relação às sucessivas experiências encarnatórias, considerando uma ótica, por exemplo, de uma ancestralidade genética ou de uma ótica espiritual, se essa for a sua linha de crença, e no contexto, sendo o espírito a integração dessa manifestação mental de cada encarnação ou de cada sucessiva experiência encarnatória que é consciente e também inconsciente, que se dá em espaço-tempo, em tempo e espaço. Então, é complexo. O bagulho é complexo, tá? Mas assim, basicamente é o seguinte, esteja entre pessoas mais inteligentes que você. Esse é o resumo da aula de hoje. Já dei um spoiler aqui para você. Esteja perto de gente mais inteligente que você, porque assim você vai se elevar ao nível deles, ao invés de você se rebaixar ao nível de outras pessoas que podem ser menos inteligentes que você. A ideia é sempre progredir e jamais retroceder. Em que sentido? Na sua evolução, como espírito, como corpo, como mente, em todos os aspectos do termo. Por isso, quais fontes você bebe? Você que vai aprender uma corrente filosófica, legal. Você viu o que outras pessoas já falaram, já disseram, mas qual é a fonte que eles beberam? Por que que tem tanta conversa sobre as ideias gregas no mundo de hoje? Porque os meros conceitos filosóficos gregos dá margem para muita discussão. E quais fontes eles beberam? Quais as fontes mais puras do conhecimento que você tem acesso no contexto de enriquecimento, no contexto de enriquecimento em todos os aspectos, e não apenas no aspecto financeiro. Sacou? É por isso que é mente, corpo e espírito. Se você só progride em mente, está desbalanceado. Se você só progride em espírito, também. Se você só progride em dois dos três, também está desbalanceado. Se você só liga para o corpo, para as aparências, está desbalanceado também. O propósito é você evoluir em mente, corpo e espírito simultaneamente. Não significa que você vai dar igual atenção para os três âmbitos, mas que você vai sim cuidar das três frentes: mente, corpo e espírito. Então, qual que é a diferença de potencial das fontes que você bebe em relação a você, tanto em mente, quanto em corpo, quanto em espírito? Esse é o grande lance. Quais são as suas inspirações e qual está no pódio aqui para você? Qual que é mais importante para você? Será que é a mente? Será que é o corpo? Será que é o espírito? Será que é a mesma ordem que está aqui? Lembrando que aqui não está no pódio, mas está no mesmo nível. Será que você prioriza mais o corpo ao invés da mente ou ao invés do espírito? Tá? Qual é o ambiente que você está inserido ou inserida? Você é a pessoa mais inteligente do seu meio? Se sim, se não, por quê? Esse é o grande lance. Por quê que você é a pessoa mais inteligente ou menos inteligente do seu meio? E o que você faz em relação a isso? Esteja em ambientes onde você saiba menos do que os outros sobre um determinado assunto, como, por exemplo, vendas. Se de repente esse conteúdo foi muito abstrato para você, ou muito complexo para você, ou pouco factível na prática para você, então busque conhecimentos específicos em ambientes que você seja a pessoa que menos sabe do seu ambiente, para você saber mais, nem que seja por osmose, mais um termo difícil para você. Significa o quê? Meio que uma absorção de conhecimento, tá? Isso em relação a qualquer coisa. Esse é um dos grandes propósitos do poder da mente superior, módulo 9, que você vai ver também dentro deste curso aqui.
Agora, para você melhorar o seu conhecimento especializado, esteja em ambientes em que você tenha o menor conhecimento que você busca, a menor quantidade de repertório que você busca, porque assim você pode expandir mais. A taxa de potencial de expansão é maior quando o diferencial ou a diferença de potencial é a maior, consequentemente. Faz sentido isso para você? Quanto maior a diferença de potencial, seja mental, físico e espiritual, maior a tendência, e olha só, do fluxo de energia infinita fluir de fato, fluir na prática. Então não é só uma questão de comportamento humano, é uma questão da tendência da energia infinita em fluir e, consequentemente, fluir através de você, no sentido na sua direção, para que nutra a sua mente, o seu corpo e o seu espírito. Só que para isso você precisa de ambientes favoráveis nesse sentido. É por isso que, por exemplo, pessoas que querem aprimorar os conhecimentos intelectuais leem livros, cara. Por quê? O livro é uma compilação de pensamentos. Existem livros simples, livros complexos, livros de ficção, livros de não ficção, livros em que dá para você perceber a ideia central do livro nas primeiras páginas. E aí o autor ou a autora passa o livro inteiro tentando explicar aquele mesmo pensamento sob óticas diferentes. Livros, tá? Em relação ao corpo, onde as pessoas treinam o corpo? Academia. E aí, por que que hoje academia tem uma conotação semântica de acadêmico, de faculdade? Porque se originou nesse sentido. Antigamente, para você aprender coisas mentais, coisas intelectuais, você tinha que treinar o corpo. Hoje em dia existe essa disparidade. Talvez seja por isso que exista mais infelicidade no meio das pessoas. As pessoas treinam muito a mente, mas não treinam o corpo para suportar o quê? O fluxo de energia infinita através do corpo, através da mente. O corpo é a ancoragem da sua mente e é um reflexo também da sua mente. Se o corpo está como você gostaria ou como não gostaria, isso é um reflexo da sua mente, agindo ao longo do tempo. E, consequentemente, a mente, ela é um instrumento e, consequentemente, um reflexo do espírito. Portanto, como está a sua mente? Como é que você desenvolve a sua mente, as suas ideias, o seu repertório, a sua conduta na vida? Essas perguntas, e esse vídeo vai ter mais perguntas do que respostas, afinal, o propósito aqui é te estimular a ter mais conhecimento especializado. O propósito é fazer a roda girar para você. E depois você só manter o giro. Entende? Nesse contexto. Ou seja, melhora essa performance agindo, buscando conhecimento, buscando fontes de repertório que sejam maiores que o repertório que você tem. E, por um lado, isso pode parecer um tanto quanto desconfortável para o orgulho, por outro lado, é a melhor coisa, o melhor investimento que você pode fazer para você. É buscar conhecimentos que você não tenha, conhecimentos especializados, repertório, tanto em mente, corpo e espírito. Como assim repertório em corpo? Você saber manhas de nutrição, você ter as manhas de nutrientes e macronutrientes e micronutrientes, de fibras e distribuição de refeições, eventuais jejuns, se sim, se não, por quê, ingestão de líquidos, de espírito. Como é que você nutre o seu espírito? Como é que você coloca o seu espírito em eudaimonia no mundo? De forma que vá além da mente racional e linear. E você entender também a sua mente emocional, digamos assim, o seu raciocínio emocional, os seus raciocínios fantasiosos, wishful thinking. Veja lá o exemplo do time de futebol da escola para você entender como é que funciona esse processo associativo. Esse é o tipo de coisa, além do repertório da mente, de ideias, de técnicas, de habilidades e de exercícios e de livros, para você ir construindo uma vida plena e rica em todos os aspectos. Beleza? O vídeo de hoje é só. Vejo você no próximo vídeo!